Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32 em diante. Vê como isso aqui foi impactante na vida de tantas pessoas. Atos, quinto livro da Bíblia, do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 9:32. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Quando fala aos santos, aos salvos, aqueles que já tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador, né? E às vezes nós esquecemos desse povo. Às vezes, eu lembro uma vez, foi até um irmão do missionário, muitos anos atrás, e ele falou comigo, Haroldo, o nome dele, e o senhor Haroldo falou assim, ele disse, pastor Jaime, vocês oram pelos enfermos, expulsam demônios durante a semana e esquecem que às vezes domingo a pessoa tem gente que não pode ir durante a semana, só pode ir no domingo. E às vezes nós esquecemos que tem filhos de Deus que também precisam, entenda bem, da cura. E às vezes até de uma libertação, pessoas da igreja. Veja que o Pedro passou por todas as partes, mas veio os santos também que habitavam em Lida. Nós chegamos a ser um ponto, alguns obreiros nossos, a ver radicais, que a pessoa chegava assim, ora por mim, vem sexta-feira. Espera aí, se eu precisar de ser curado, eu passar mal no domingo, eu vou lá no hospital e disse, não, só segunda, então eu vou morrer. Então, às vezes, é necessário atender os santos, atender os salvos, quer dizer, o povo de Deus, o povo já conhecedor da palavra. E achou ali certo homem entre os santos, chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. O missionário R.R. Soares costuma dizer, isso aqui é como um resumo do que aconteceu ali. Um resumo que ele passou. E diz assim, então, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Não demorou. Uma palavra de fé foi o bastante. Não fez mais nada, só deu uma palavra de fé. A palavra entrou no coração do salvo, entrou no coração daquele homem de Deus, chamado Enéas, que logo se levantou. Mas o bonito vem agora. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Vê que foi uma coisa tão impactante que toda uma região se converteu ao Senhor. Olha o que o milagre faz na vida de uma pessoa, ou às vezes na família de uma pessoa, ou às vezes, entenda bem, numa região. Nesse caso aqui foi em toda uma região. Toda uma região se converteu. Eu tenho explicado que o Enéas deveria ser um homem público, ou deveria ser um fato conhecido na cidade, um fato conhecido na região, que impactou a todos, porque todos conheciam o caso dele, todos sabiam da situação dele, e quando ele se levanta, aquilo foi impactante. Talvez está faltando isso na nossa casa. Pastor Jaime, eu não entendo, eu sou da igreja há tantos anos, eu creio no Senhor, mas na minha casa ninguém crê. Talvez não estamos mostrando Jesus como deveriam de mostrar. É claro que se você confia na palavra, fica tranquilo, toda a sua família virá. Porque a promessa é, crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Uma senhora perguntou de manhã e falou sobre isso. Aí eu dei um testemunho de uma senhora que já está na glória hoje. Alguns já ouviram esse testemunho. Essa senhora, o marido dela era um ótimo profissional. Eu conheci, cheguei a conversar com ele. Ele era um ótimo profissional, era homem de vendas, mas muito bom de conversa, mas tinha um defeito, ó. Gostava de uma manguaça, como falou. Bebia muito mesmo. E ela sempre orando por ele, intercedendo por ele, e ela acabou indo a óbito, já com a idade, já tinha idade, e ela foi a óbito. E ele não tinha se convertido. O que parecia? Que a palavra tinha se perdido, né? O que adiantou ela ir ver a igreja e acabou não vendo a salvação do marido dela, mas a palavra não se perde no vazio. O Senhor Jesus disse que o Senhor Deus falou em Isaías 55:11, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Jeremias 1:12 diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus toma conta da palavra dele para que ela seja cumprida. E outro que, segundo aos Coríntios 5:7, diz que nós andamos por fé e não por vista. E ela ficou na fé, mas foi embora sem ver. Mas tempos depois, ele continuou bebendo, pelo contrário, bebeu mais ainda. E ele ficou doente, muito doente. Era um câncer no esôfago. E ele, no hospital com a filha, e ele fala, eu quero morrer, eu quero encontrar tua mãe, eu quero encontrar tua mãe. E a filha, com muita sabedoria, disse, papai, se eu morrer agora, você não vai encontrar a mamãe.
Como eu não vou encontrar com ela? Ele disse, eu não vai encontrar, porque a mamãe foi pelo caminho que é Jesus, se ela não entrou no caminho, então eu vou entrar. É assim, não, mas você não tem que entrar para encontrar a mamãe, você tem que entrar pela sua salvação, porque o senhor precisa de Jesus. Bem, para encurtar a conversa, o homem aceitou Jesus e a filha dele me falou, pastor, logo depois ele foi embora. Quer dizer, a palavra não se perdeu no vazio, mas quando nós mostramos Jesus dessa maneira, funciona. Veja João capítulo 4, versículo 46. João é antes de Atos. Capítulo 4, versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Como eu gosto disso aqui, segunda vez, Jesus nunca opera uma vez só numa vida. Eu já tive um milagre, mas depois nunca mais. Calma, continue firme, continue se encontrando com Jesus, você vai ter mais milagres. Continue se encontrando com ele. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo isso que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. E rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não vir sinais e milagres, não crereis? Nosso caso, né? Disse-lhe o oficial, Senhor, desça antes que meu filho morra, estou precisando. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e foi-se. É o que nós precisamos, pegar a palavra do Senhor, ficar atento. Quando a palavra entra, lembra, ela não volta para nós vazia. Saiu de Deus, entrou no nosso coração, não vai voltar para Deus. Também quando sair da nossa boca, não voltará. Aí diz, e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro dos seus servos, e lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram, ontem às 7 horas a febre o deixou. Se vê que era um lugar distante, né? Claro que naquela época não era carro, muito menos avião, era no lombo do animal, mas se vê que, diz aqui, que foi logo, volta um pouquinho, e descendo logo, saíram ao encontro de seus servos. Quando fala logo, quer dizer, no dia seguinte, e a febre o deixou. Ontem às 7 horas, a febre o deixou. 53, entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. Vamos lá, pessoal? E creu ele, e mais o quê? E toda a sua casa. Nós precisamos de levar milagres para casa. Precisamos de mostrar o Jesus operador de milagres. Pode ter certeza, vai impactar, vai mexer, poderia dar mais coisas para você, mas fica aqui. Não deixe de crer em milagres. Não deixe de crer no Deus que opera milagres. Não deixe de orar pelos milagres na sua vida. Não deixe a sua fé se esfriar, ser uma coisa fria. Não, meu irmão, se envolva com Deus. Procure, não vai ser só com você não, vai ser com os outros. Até mesmo chega a notícia, olha, o seu marido orou pela minha filha, a sua esposa orou pelo meu filho, olha, o fulano orou no colega de trabalho. Como tem caso aqui de colegas de trabalho, falamos da dona Maria, irmã da igreja, senhorinha, trabalhava na limpeza de uma empresa e ela passando óleo ungido num caroço, era um caroço que o homem tinha por linfoma, né? No pescoço, e ela sempre via que ele incomodava aquela irmãzinha. E um dia disse, eu posso colocar o óleo da minha igreja aí nesse caroço? O homem disse que teve até vontade de xingá-la, mas respeitando a idade, disse, passa. Passou, no outro dia o homem fez um escândalo na empresa, tinha sumido o caroço, tinha desaparecido. O dono da empresa olhou, chamou a Maria e disse, Maria, você tem um pouquinho desse óleo? Por quê? A minha filha deu um nódulo no seio. Tem, mas só tem que ela na simplicidade dela, só tem que passar com fé, em nome de Jesus, tá? Ele deu o óleo para ele. No outro dia o homem estava fazendo o mesmo escândalo, mas esse óleo da Maria é milagroso mesmo, pessoal, reuniu a empresa. Ele disse, o óleo não, foi Jesus quem operou, e vocês devem procurar Jesus. Mas deu testemunho, é isso que nós precisamos. A igreja de Cristo tem que acordar, ela não tem que aprender. A história da igreja é uma história de milagres, a história do cristianismo é uma história de milagres. E a minha história? E a sua história? Como diz o meu amigo reverendo João Batista, eu não quero saber quantos bois tem um Abraão. Entende? É bom, você conhecer a história é bonito, mas o que está produzindo para você? Você tem que ouvir a palavra que vai trazer fé ao seu coração, que vai colocar você de pé e vai fazer você orar e ver Deus operar. E as pessoas serão atraídas
Aí, se você ler o livro de Atos, na segunda parte eu vou falar sobre isso, mas não sobre essa mensagem agora, que é outra mensagem. Eu vou falar da confissão. Mas o livro de Atos, as pessoas procuravam os apóstolos, não porque queriam conhecer os apóstolos, mas queriam receber os milagres que as pessoas estavam recebendo em nome de Jesus. Pedro, quando o homem ficou curado lá na porta formosa do templo, todos ficaram espantados, olhando para Pedro. Pedro, vocês estão pensando que fui eu e o João? Nada disso. Foi a fé no nome de Jesus que vocês crucificaram, que vocês rejeitaram, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Foi a fé nesse nome que fez esse homem ser fortalecido, fez esse nome fortalecer. Olha que bonito, o nome de Jesus fortaleceu o homem e deu na presença de todos vocês essa perfeita saúde. Aquele que ficava na porta formosa do templo, entenda, pedindo esmola aos que entravam, estava dentro do templo, cantando, saltando, louvando a Deus. Mas o que aconteceu? Foi aquele homem. Pedro, eu não, foi Jesus. É o que nós temos que fazer. Fica com essa palavra, amém?